Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal que é dedicado à divulgação jurídica de propriedade intelectual e liberdade de expressão. Meu nome é Luciana Schnesch, eu sou advogada, especialista em propriedade intelectual e hoje o tema que eu queria conversar com vocês é: existe censura no Brasil? Eu imagino que você já tenha tido a sensação de que você não pode falar livremente, principalmente nas redes sociais. A gente vê muito comentário, muito conteúdo tirado do ar. E eu sei que tem muita gente querendo mais informações sobre a tal da liberdade de expressão. Eu acho que as pessoas querem entender como funciona tudo isso. E eu resolvi fazer uma série dedicada só a isso, explicar como é que funciona e tal. Mas se eu fosse falar de uma vez, seriam pelo menos umas 10 horas. E como ninguém tem tempo para isso, eu vou dividir em episódios e a gente vai conversando. Tudo bem? Existe uma sensação de censura não somente com as pessoas, os criadores de conteúdo, muita derrubada de material, e a imprensa vem sofrendo com a derrubada de conteúdo jornalístico do meio digital, em especial. Eu tive acesso a um relatório do Google. Nesse relatório, que é um relatório público, diga-se de passagem, qualquer pessoa pode ter acesso, eles divulgam a quantidade de mandados judiciais recebidos pela empresa, pelo Google, para remoção de conteúdo nas plataformas e serviços da Google. Para começar, eu separei o ano de 2024. Esse material tem informações desde 2011 e de todos os países, ok? Então, se você quiser, você pode ter acesso, mas é um material que você tem que trabalhar os dados. E eu vou te mostrar agora o gráfico que eu fiz do ano de 2024. O gráfico é meu, o material de base, os dados estão nesse relatório do Google, ok? Eu só tabulei os dados. Veja bem, aqui nós temos ordens judiciais para remoção de conteúdo em 2024. Esses números são absolutos, ou seja, foram 2 remoções por ofensas religiosas, 2 remoções por promoção ao autodeletamento e por aí vai. Aquilo que mais pega é difamação, com 383 casos. No total, são 1.104 pedidos de remoção no ano de 2024. O pedido mais gritante é o de difamação, com 383 mandados. O que isso significa? Bom, primeiro que, como o relatório está em inglês, eu traduzi como difamação em livre tradução, mas a difamação, até onde eu entendo, nos Estados Unidos, significa toda ofensa à pessoa, né? Crimes como calúnia, injúria, difamação. Se eu estiver errada, por favor, deixa no comentário, esclarece melhor, não tem problema nenhum, porque eu não sou especialista em conteúdo americano. Mas no defamation, eles colocam 383 mandados. E é muito interessante pensar que depois da difamação, a gente tem pedidos de remoção com base na lei eleitoral. Depois, privacidade e segurança. E nesse item, pelo que eu pesquisei, tem muita coisa com relação a fotos do Google Maps. Aqui tem o Gmail, aqui tem o Maps, aqui tem o Street View, aqui tem todos os serviços de website, então tá tudo junto. Tem 4 remoções por crítica ao governo, tem 7 por discurso de ódio, tem 27 por usurpação de identidade. Então, assim, são números bastante expressivos. Eu vou trazer outros materiais que eu estou levantando para vocês terem ideia dos números. E assim que eu conseguir, que eu tiver tempo, eu vou fazer uma comparação com outros países, ok? Eu acho que esse é um gráfico muito importante
para a gente entender o que acontece no universo. Quer dizer, marcas e patentes tem 91 casos. Deve ser violação de marcas e patentes, imagino eu. E eu não estou aqui dizendo se essa remoção é justa ou não. Eu não tenho como dizer se isso está certo ou não, tá? A única coisa que eu posso dizer para vocês é que esses números, eles impressionam. A mim impressionou. Então, voltando, esse gráfico, ele mostra a censura e a remoção integral do conteúdo. Só que censura e remoção integral de conteúdo é medida de exceção, não é a regra. A regra é o direito de resposta, está lá na Constituição. Somente no caso de impossibilidade absoluta do direito de resposta é que a gente pensa na remoção pontual da violação. Não é a derrubada do vídeo, a retirada do texto, do site, enfim. Qual é a minha opinião sobre tudo isso? Quando a gente permite a remoção total de um conteúdo, em virtude de uma parte dele, ocorre um abuso de direito do Estado. Por quê? Porque o Estado, ele tem o direito de punir as pessoas. Mas esse direito não se estende para além da medida legal. Então, quando a Constituição fala que é garantido o direito de resposta sem prejuízo de indenização por dano moral, material ou à imagem, ele está dizendo que esse é o caminho. A Constituição levanta a questão e dá a resposta, ou seja, você é livre para falar o que você quiser, você é livre para produzir o material que você quiser, você tem liberdade de imprensa, você tem liberdade de expressão intelectual, você tem liberdade de opinião, só que se você errar, o caminho é o direito de resposta. Qual é a minha opinião? Quando se permite a remoção de um conteúdo todinho por causa de uma partezinha dele, ocorre um abuso de direito do Estado. Uma coisa é o conteúdo todo estar contaminado. Aí, nesse caso, em especial, você opta pela remoção do conteúdo porque não dá para salvar nada. Agora, quando o conteúdo está preservado e somente uma parte dele está contaminado, você opta pela remoção somente daquilo. Por quê? Porque se você permitir a remoção total do conteúdo por causa de uma parte dele, ocorre um abuso de direito do Estado. O Estado, ele tem o direito de punir as pessoas de acordo com as regras que ele impõe. Só que tem um detalhe, ele não pode punir além da medida. E se a Constituição diz que a medida é o direito de resposta e a remoção do conteúdo é a exceção da exceção, ocorre um abuso de direito por parte do Estado e um abuso de autoridade por quem determina isso. Naturalmente, o que eu estou falando não é muito popular nos dias de hoje, mas essa opinião ela está em consonância com a Constituição, com os tratados internacionais e com a democracia. Eu vou continuar falando de liberdade de expressão nos próximos vídeos, explicar mais ou menos como as coisas funcionam e aos poucos explicando para vocês como é que a gente entende toda essa questão. Até lá, eu vou pedir para você continuar pensando no lema que censura é medida absoluta de exceção. Então, toda vez que você vê um material, pense: era preciso retirar tudo? Era preciso tirar do ar? Ou podia ser editado e repostado? Ou o direito de resposta seria o suficiente? Eu fico por aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima.